Perfeito. O que eu ia falar é bem rapidinho, Bruno. Só, eu acho que vai complementar depois. E depois a gente já chama Eupídio também para entrar na discussão, que é justamente isso, né? Esse filme, para mim, ele funciona para além da comparação com os filmes de Hitchcock. Eu acho que quando você vai se aprofundar no filme, e todo filme ele tem relações com os outros filmes e com o cinema de modo geral, você vai encontrar Hitchcock. E você não vai só encontrar referência por referência, né? Bruno já falou tudo aí, eu vou me tornar um pouco repetitivo, mas você vai encontrar essa atualização, não da história, não apenas no caso da história, né? Mas no modo de se fazer essa história, essa atualização da linguagem. E atualização não é a atualização da técnica, né? A atualização da própria linguagem, do próprio modo de se conectar com o espectador. Bruno falou um negócio interessantíssimo aí, uma coisa interessante, que é como o De Palma traz o som para esse filme. Só que, além do som, ele traz diversos outros elementos, né? Ele potencializa diversos elementos que está em Hitchcock. O filme de Hitchcock, por exemplo, Janela Indiscreta, você praticamente está vendo o ponto de vista de um personagem é, ele praticamente não sai do apartamento, né, na verdade. A gente vê outros cenários a partir do olhar dele e o cenário em que ele está, mas ele não sai de lá, né? E o De Palma, ele já vai além disso, ele não se preocupa com esse olhar único do protagonista, mas é o olhar do protagonista se alternando com o olhar do espectador olhando o protagonista. Então já existe essa outra atualização que muda completamente o filme. Então, além disso, dessa conexão fortíssima com o Hitchcock, eu acho que aí o filme funciona sozinho também, né? E aí, realmente, eu não tenho como discordar de si, porque quando você vai assistir um filme já sabendo dessas comparações, você vai com outro olhar. Às vezes você pode realmente fazer isso de tentar buscar, né? Procurar, investigar o filme a partir desse estudo. E isso pode prejudicar um pouco a experiência, né? Mas eu acho que o filme funciona também muito bem sozinho, né? E eu não vou falar muito agora sobre o final, depois eu retomo o final, porque já mudaria um pouco o assunto, mas eu queria trazer isso. O filme ele funciona mesmo, ele ainda é um filmaço. Não é que funcione e vira um filme bom, ele é um filmaço ainda assim, mesmo que a pessoa nunca tenha assistido ou ouvido falar sequer de Hitchcock. Então era essa minha contribuição que eu ia fazer e chamar Bruno também para já falar rapidinho e a gente passa para o Pídio. Beleza. Vou acabar falando também sobre o que o Hugo falou, sobre essa questão de ser um filme bom à parte dessa questão da referência, mas a referência engrandece muito, e com certeza quando se faz esse filme, como eu falei no meu primeiro posicionamento, de que ele também busca despertar no espectador a relação entre esses dois filmes. De fato, eu acho que é justamente a questão da obra pós-moderna é isso, que ela vai ter uma recepção diferente em diferentes públicos. E eu acho que o Brian De Palma ele internaliza essa noção e essa consciência que se adquire no cinema a partir desse período. Num Janela Indiscreta, tem aquela questão da objetividade do cinema hollywoodiano, de um sentido único e tudo mais, que também não, assim, não é nenhum mistério. Então, assim, e aí o cinema moderno traz a possibilidade de novos significados na medida que o espectador constrói sentido, e aí depois vem essa questão de cada público vai ter sua recepção de uma maneira diferente, cada grupo vai ter suas convicções diferentes e produzir sentido a partir disso. Mas o que eu ia falar sobre o final, falou sobre final apressado. Aí é mais uma provocação. Eu também não me lembro de um final bom de Hitchcock. Os Pássaros, não sei se vocês lembram como terminam. Aí o Eupidio ali morrendo. Termina com os pássaros ali no ambiente familiar, e aí a família tentando fugir dos pássaros, e eles conseguem fugir, e basicamente o final feliz, a família vai se amar a partir de então, porque conseguiram se livrar dali. No Janela Indiscreta também tem essa questão, esse apressamento no final, que é quando o personagem do James Stewart transpõe aquele espaço, né, que existe o espaço do apartamento e o prédio na frente. Esse espaço quase intransponível durante o filme inteiro, mas no final é apressado ali para resolver a questão do crime. No Vértigo, que talvez é um filme que influencia tanto aqui quanto o Janela Janela. Indiscreta,
também tem esse apressamento ali no final da obsessão do personagem, e aí aquela segunda queda, né? Por isso, um corpo que cai. Em Portugal é o corpo que caiu 2 vezes, a mulher que caiu 2 vezes, já algo nesse sentido. Ah, É, não. e está muito relacionado com essa questão aqui também do dublê de corpo, que seria a mulher que morreria 2 vezes, né? As duas versões. No Vértigo seriam as duas Madelines, a falsa Madeline e a Madeline verdadeira, e aqui seria a. Não lembro o nome dela, Rachel e tudo mais. É, Glória. por isso que é muito Glória. sentido. Mas O Homem Errado de Hitchcock, eu acho que é um filme que tem um final muito bom. Rebecca tem um final muito bom, mas não vejo o Hitchcock como Intriga esse Internacional, Bruno? ruim. Pelo que eu me recordo, Sério? eu acho péssimo o final. Do Penhasco? Penhasco. Péssimo. Acho esse final péssimo. E é isso, eu acho que esse final apressado do Brian De Palma, e aí passada de pano total, foi uma fidelidade ao Hitchcock, que não sabia fazer finais. Lógico que é uma provocação. Eu nem nem fiz juízo de valor desse final, mas gostaria de finalizar com essa provocação. Eupídio, a palavra é sua, Eupídio. Bom, eu não vou discutir Hitchcock, inclusive, porque eu tô com o projeto de assistir muitos filmes do Hitchcock nesses últimos meses. Eu acho que eu consegui fechar toda a fase estadunidense dele e pegar uma boa parte da fase britânica. Acho que está faltando 1 ou 2 filmes sonoros e alguns filmes mudos. Esses aí eu nem sei se eu vou me arriscar a vê-los, né? E eu vi filmes que eu nunca tinha assistido, igual um Barque, Nove Destinos, que é impressionante, né? E outros que realmente são aqueles filmes que, vamos dizer assim, que foram feitos sob encomenda. Sobre Brian De Palma, então, né? Acho que é um bom momento agora para falar sobre as tais fases da obra do Brian De Palma que os críticos identificam, né? Seriam essas 3 fases. A primeira fase, ela é a fase que vai dos anos 1960 a 1970, é uma fase experimental e satírica. É uma fase em que o De Palma está experimentando o cinema, ele já tem a sua formação teórica e a sua formação prática de curtas-metragens, e aí ele vai trabalhar com essa concepção de cinema que é muito influenciada pela Nouvelle Vague. São filmes dramáticos, são dramédias, comédias irônicas, satíricas, em que ele está, de certa forma, trabalhando com aqueles elementos da contracultura desse período, né? Pode-se dizer que tem uma influência da Nouvelle Vague, né? O De Palma, ele tem essa conexão com o cinema francês, né? Os franceses gostaram e gostam muito do cinema dele, né? São filmes de baixo orçamento. Inclusive, o De Palma é o cara que revela o Robert De Niro, né? O Robert De Niro está presente em praticamente boa parte desses filmes que o De Palma faz. Me parece que são 4 ou 3 filmes e o De Niro tá presente. Inclusive, dizem que foi o De Palma que virou pro Coppola e falou assim, você vai fazer o Poderoso Chefão 2? Chama o De Niro, ele é o cara ideal para fazer o Don Corleone novo, né? O Coppola, obviamente, ouviu, né? E deve ter apresentado o De Niro ao Martin Scorsese, e o resto é a história do cinema, né? Esses filmes são assim, muito simpáticos, até pelo título, né? Um dos filmes chama Quem Anda Cantando Nossas Mulheres, de 1968, e o outro chama Olá, Mamãe, de 1970. A segunda frase do Brian De Palma é a fase em que ele já demonstra o seu domínio cinematográfico, em que ele vai trabalhar com a regra do suspense, e aí sim ele vai ter essa conexão com o Hitchcock. O De Palma não esconde o respeito, a admiração, a sintonia que ele tem pela obra do Hitchcock, e aí ele vai emular, digamos, o Hitchcock, ele vai referenciar o Hitchcock, ele vai copiar o Hitchcock, e ele vai avançar os temas do Hitchcock. E, na minha opinião, isso está muito, muito evidente em Vestida para Matar, que é uma obra-prima, na minha opinião, e Dublê de Corpo. São 2 filmes que têm muito isso. Vestida para Matar seria o filme em que ele mostra o quanto que ele reverencia o Hitchcock. Dublê de Corpo é o filme em que ele já deixa
a referência do Hitchcock e se prepara para um outro modelo, né? Nessa segunda fase, que vai de 1971 a aproximadamente 1985, aí o De Palma vai trabalhar muito com o plano de sequência, ele vai trabalhar muito com a ideia do voyeur, né? A violência vai estar muito presente nesses filmes, o desejo reprimido, expresso, oculto, executado, mostrado, está presente. É o filme que tem muito aquela tela dividida, né? Em que você divide a tela e tem duas ações simultâneas acontecendo. E nessa fase vem a maior obra-prima do De Palma e a melhor adaptação do Stephen King, que é Carrie a Estranha, que inclusive é melhor que o Iluminado. Eu tenho pensado nisso e acho que, pelo menos para mim, Carrie faz muito, muito, muito bem isso. E é um dos filmes, é um dos livros do Stephen King mais tranquilos de ser lido, né? E é uma adaptação fantástica. E aí tem a terceira fase, que vai de 1987 a 2000, que é o momento em que o De Palma ele assume os grandes orçamentos, né? Ele assume a produção conectada com o estúdio, é o thriller policial, o thriller de ação, é a fase dos grandes sucessos, que vai começar com Scarface, vai passar pelos Intocáveis, tem o Pagamento Final, o inexorável, inexerível Missão Impossível, né? E o grande fracasso, Fogueira das Vaidades, que é um filme, um dos grandes filmes sobre jornalismo e, ao mesmo tempo, é um fracasso de bilheteria, embora não seja efetivamente um filme ruim. A partir dos anos 2000, o De Palma perde a repercussão, ele entra numa queda, numa fase de produção mais reduzida e os filmes perdem o impacto que eles teriam. É o momento em que ele vai fazer muita coprodução com a França, ele vai filmar na França, ele vai conseguir dinheiro para realizar seus filmes na Europa, e aí tem essa promessa de que tem esse último filme para fazer, né? Como ele está com 85 e nosso amigo Clint está com 95, então o De Palma tem aí condições de... 95 e 92, né? O De Palma tem aí condições de legar esse último projeto. Vamos torcer por isso, né? Voltando a Dublê de Corpo, acho que a síntese de Dublê de Corpo é isso, é um filme que parte de Janela Indiscreta e de Um Corpo que Cai para superá-los e consolidar a gramática narrativa cinematográfica do Brian De Palma, investindo bem nessa questão do voyeur e da realidade criada no cinema. O que é real, o que não é real. Muito, muito, muito interessante.